Por falta de estudo do IPHAN, reforma da Praça Tenreiro Aranha, no centro da capital, iniciada há 1 ano, segue parada. Projetos aprovados em 2016 no Conselho de Desenvolvimento do Amazonas já totalizam 6 bilhões de reais em investimentos, com geração de 10 mil empregos para os próximos anos. Por reajuste salarial, auditores da Receita Federal retomam a operação padrão, tornando inspeções mais demoradas em portos e aeroportos. Corrida do Fogo simbólico abre programação da Semana da Pátria na capital. E ainda nesta edição, torcedores encaram longa fila embaixo de muito sol para trocar ingressos para o treino aberto da Seleção Brasileira no próximo sábado, na Arena da Amazônia. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta quinta-feira, dia 1º de setembro, que já está no ar. Boa noite. Há 1 ano, a Praça Tenreiro Aranha, no centro histórico de Manaus, está fechada para reforma. E até agora não há uma previsão para ela ser entregue à população. Por falta de um estudo do IPHAN, a obra está parada. Enquanto isso, empresários que têm empreendimentos nas proximidades reclamam de prejuízos. Os tapumes seguem erguidos e tomando bastante espaço. Nem um pedacinho de calçada sobrou para os pedestres. Não fazem nada para ajeitar, né? A gente tem que andar aqui pelo meio da rua. Se arriscando. O que é que a gente pode fazer, né? Nem barulho de máquinas trabalhando se ouve por aqui. A Praça Tenreiro Aranha foi fechada em agosto do ano passado para a reforma, orçada em pouco mais de 2 milhões de reais. A verba para a obra é do governo federal, do Programa de Aceleração do Crescimento Cidades Históricas. Quem executa a reforma da Praça Tenreiro Aranha é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nós pedimos da CEMINF um posicionamento a respeito do prazo de entrega da praça, mas fomos informados que a CEMINF não pode falar sobre o assunto, somente o PAC Cidades Históricas. Nós pedimos da assessoria de comunicação do PAC Cidades Históricas um posicionamento. E fomos informados que aqui dentro da Praça Tenreiro Aranha existem conteúdos e objetos históricos que serão transferidos para essa praça na frente, a Adalberto Vale, que segue em reforma e sem prazo para ser concluída. O PAC ainda informou que para que isso aconteça é preciso um estudo do IPHAN, o que ainda não foi concluído. O jornalismo da Band Amazonas tentou marcar uma entrevista com a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas fomos informados que, em razão da transição de comando no IPHAN do Amazonas, ninguém poderia conceder entrevista. Num momento específico, não tem ninguém para... Ela não vai poder estar atendendo vocês, mas eu posso estar encaminhando a nossa coordenadora, a Camila, para ver se ela pode estar atendendo vocês. Acredito que nesse momento ela não vai poder, porque elas estão em reunião. Enquanto o IPHAN não realiza o estudo necessário para a obra continuar, empresários que têm empreendimentos nas proximidades da Praça Tenreiro Aranha amargam prejuízos. Esta loja de artigos variados, por exemplo, perde por mês uma média de R$500 mil em vendas. Eu e outros lojistas aqui na Praça Tenreiro Aranha vamos perder o segundo Natal. Perdemos alguns postos de trabalho por conta dessa obra paralisada que... fala-se que era um dinheiro federal que não veio, mas está aí as consequências. Então está aí esse tablado aí que afunila a rua, a invasão dos ambulantes. Eles precisam trabalhar, mas não deve afunilar a rua e proibir as pessoas de passarem para ter acesso às lojas. Por conta disso está tendo desemprego nessas lojas no entorno da Praça Tenreiro Aranha. Sem contar a população que já deveria estar aproveitando um espaço histórico da cidade de Manaus. É um benefício que está sendo perdido, que a população manauara não está aproveitando, não está tendo um espaço de lazer, de convivência, de referência social e cultural da cidade à disposição dela. Profissionais de saúde aprovados no concurso da Suzam em 2014 voltaram a protestar na manhã de hoje para cobrar as nomeações que até hoje atingem apenas 10% dos aprovados. Um grupo segue acampado em frente à sede da Secretaria de Saúde do Estado no bairro Aleixo. E esta manhã os manifestantes voltaram a parar o trânsito na Avenida André Araújo. No fim da tarde de ontem, o governo do Amazonas decretou estado de emergência econômica no sistema
Sistema de Saúde do Estado após aprovação do governo federal. O ato deve facilitar ao governo estadual o acesso a recursos extras do Ministério da Saúde. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado no fim da tarde desta quarta-feira. Desde o início do ano, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas aprovou um total de 144 projetos industriais com investimentos previstos em aproximadamente 6 bilhões de reais e geração de cerca de 10 mil empregos. O balanço inclui as propostas avaliadas na reunião desta quinta-feira. Na quarta reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, foi anunciada a aprovação de 34 projetos industriais. O total de investimentos previstos é de 3 bilhões e 231 milhões de reais, com geração de 2.834 empregos no período de até 3 anos. A superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia, destacou a importância dos novos investimentos. Então é algo muito positivo, uma pauta muito otimista, muito robusta, que vem demonstrar que o pior momento já passou e que aos poucos estamos recuperando a nossa capacidade de produção. E aí esse é um indício que um novo polo pode vir a se instalar aqui dentro do polo industrial de Manaus, que é o polo de luminária LED. É um polo definitivamente que vai crescer muito, que vai ser necessário toda a reposição de lâmpadas do país inteiro. Então, no primeiro momento, vai gerar muito emprego. No acumulado do ano, incluindo as propostas apuradas na reunião de hoje, o CODAN aprovou um total de 144 projetos industriais, com investimento previsto de aproximadamente 6 bilhões de reais e cerca de 10 mil postos de trabalho. Na última reunião do Conselho, realizada em junho, foi aprovado um número maior de projetos. 49 ao todo. A maior parte dos investimentos relacionados na pauta desta quinta-feira está direcionada para a produção de componentes eletrônicos. Um projeto prevê a produção de placas de circuito montadas, unidades de armazenamento de dados e bateria para telefone celular, que pode competir com outros mercados. Os fiscais da Receita Federal no Amazonas aderiram ao movimento nacional e retomaram nesta quinta-feira a Operação Padrão, que torna mais demorada a inspeção de cargas nos portos e aeroportos, já que as fiscalizações são mais reforçadas. Os servidores pedem a aprovação do projeto de lei que prevê reajuste de salário para a categoria. Fila de carretas à espera de fiscalização na entrada desse porto privatizado na zona sul de Manaus. Aqui dentro não tem greve dos auditores fiscais da Receita Federal, mas todos os 200 servidores que atuam na capital aderiram ao movimento nacional da categoria que iniciou hoje. A Receita Federal, é um órgão de suma importância para o comércio exterior e ela não pode, parar. Então, a nossa reivindicação, a gente faz uma operação que pode ser chamada de blitz, que é uma operação muito mais minuciosa. Esse tipo de fiscalização já acontece todos os dias. Só que agora, com a mobilização, os fiscais vão analisar de forma mais criteriosa cada caixa que chega aqui no porto e passa por esse tipo de fiscalização. E conferindo quase que caixa por caixa, haja paciência. A espera vai ser longa. Esta foi a forma que os auditores encontraram de pressionar o governo federal, que em julho deste ano, quando eles entraram em regime de paralisação, prometeu reajustar o salário da categoria no início de agosto. Na época, o acordo ficou assim. Em 2016, reajuste de 5,5%. 2017, 5%. 2018, 4,75%. E em 2019, 4,5% de aumento de salário. Mas o mês de agosto passou e nada do reajuste. Sendo que nas últimas semanas, os interlocutores do Michel Temer têm assinalado por uma suspensão dos acordos de reajuste e salariais do governo federal. A Operação Padrão, como os auditores da aduana chamam este movimento, é por tempo indeterminado. Por hora, uma média de 30 carretas são fiscalizadas neste porto. Mas em 2 horas de Operação Padrão, a fila já tinha mais que dobrado. Em todo o país, a partir de hoje, a demora na liberação de mercadorias vai ser parecida, até o governo cumprir com o prometido. Sendo que o governo federal
desde 29 de julho de 2016, ele já aprovou, né, o reajuste de mais de 80% dos servidores do Executivo Federal. É importante que isso seja dito, né, que está tendo um tratamento diferenciado com as instituições, né, que principalmente, né, integram operações importantes para o país, como a Lava Jato. Foi aberta hoje a programação da Semana da Pátria, que terá desfiles cívicos na capital nos dias 5 e 7 de setembro, datas que celebram, respectivamente, a autonomia administrativa do Amazonas e a independência do Brasil. Na capital, a abertura da Semana da Pátria e Semana do Amazonas 2016 foi com a tradicional Corrida do Fogo Simbólico, que chegou ao complexo turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste, pela manhã. O governador em exercício, vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Belarmino Lins, oficializou o início das atividades, acendendo a pira cívica. Eu entendo que a Semana da Pátria ela deve estar sempre materializada no nosso pensamento, mas sobretudo na honra de sermos brasileiros e participarmos dela com toda a ênfase que nos chama para este momento, Semana da Pátria e Semana do Amazonas. No dia 5 de setembro, data em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província, a programação terá início às 7h30 da manhã na Praça da Saudade, no centro de Manaus. À tarde, a partir das 5 horas, acontecerá o tradicional desfile cívico escolar no Sambódromo da capital. São 7.000 alunos que estarão lá, bonitos, mais as 10 fanfarras, as melhores 10 fanfarras de Manaus, com um grande upgrade esse ano. Nós estamos trazendo Manacapuru, Rio Preto, Iranduba e Presidente Figueiredo. Então o interior, também o entorno, a região metropolitana, participando do desfile nesse dia 5. No dia 6, às 9 horas, será realizado o desfile naval na Ponta Negra, sob a organização das Forças Armadas. No dia 7 de setembro, data da celebração da independência do Brasil, será realizado no Sambódromo, a partir das 8 horas da manhã, o tradicional desfile cívico-militar. Começando ali com um grupamento de abertura, onde teremos representação de várias instituições, a Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia, Bombeiros, inicialmente o desfile a pé, após isso o desfile motorizado com diversas viaturas de todas as forças. Na tarde do dia 7, ocorrerá a cerimônia de abafamento do fogo simbólico, às 5 da tarde, encerrando oficialmente a Semana da Pátria e do Amazonas. A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações apresentou esta manhã 2 mulheres acusadas de tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima é um autônomo que foi baleado após marcar um encontro com uma das suspeitas para negociar a venda de joias anunciadas pela internet. Isabelle Maíse Braga Rodrigues, de 23 anos, e Brenda Alessandra da Silva Rodrigues, de 19, teriam participado de uma emboscada com a ajuda de outros 2 suspeitos presos na última segunda-feira. O crime ocorreu no dia 18 de agosto na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. 2 mulheres são suspeitas de roubar e atirar na vítima, um autônomo de 40 anos que foi se encontrar com uma delas após anunciar a venda de joias em um site na internet. Em depoimento à Polícia Civil, as 2 confessaram participação no crime. Há 5 meses, Isabelle foi presa após participar de um assalto a uma mineradora localizada na rodovia estadual AM010. As 2 foram indiciadas por tentativa de latrocínio e encaminhadas ao sistema prisional do Amazonas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Coari, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 30 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Borba, a previsão também é de muitas nuvens e as temperaturas variam entre 25 e
32 graus. Os órgãos se reuniram esta semana em Manaus para discutir políticas públicas voltadas ao atendimento dos moradores de rua. Atualmente já são mais de 1.000 cadastrados e entre os principais motivos que levam estas pessoas para as ruas estão problemas no convívio familiar e o uso de álcool e drogas. Na capital, não é difícil encontrar os moradores de rua ocupando os bancos das praças públicas. Muitos estão assim, com a vida sem sentido. No centro, a Praça dos Remédios é uma das que mais recebem os desabrigados. São homens e mulheres com histórias tristes. Seu Jorge está há 1 ano vivendo sem perspectivas nessa região da cidade. Ele conta que foi para as ruas depois que os pais morreram. A situação está difícil, a gente dormindo pela rua, tem que pedir um bocadinho de um, um bocadinho de outro, né? Sendo agredido pelos marginais, pelos esses caras que gostam de roubar a gente, né? É isso. Aqui eles recebem ajuda de iniciativas como o projeto Mais Amor, por Favor, desenvolvido há mais de 1 ano e que, segundo os organizadores, não tem fins lucrativos nem intenções políticas ou religiosas. São de todas as dificuldades do ser humano que não tem um abrigo, né? Além de educação, política e religiosa, ele não tem um plano de vida, de si mesmo. Ele não consegue mais se ver como um cidadão. E o nosso grupo faz esse projeto de vida, esse plano de desenvolvimento de negócio para pessoas com necessidades, como moradores de rua. O objetivo é crescer ainda mais, estimulando o contato com os moradores de rua. Vindo dentro de uma grande mobilização em Manaus pelos moradores de rua, e era o Street Store, e nós criamos o Mais Amor, por Favor, que passou a atuar com atendimento direto na rua, né? Também através de uma base que nós temos na rua Joaquim Nabuco, né? Que é uma base que o Neleto administra, né, que é o nosso QG, e lá nós temos uma cozinha industrial que nós preparamos alimento, captamos roupas, remédio. Em Manaus, já são mais de 1.000 cadastrados que vivem em situação de risco nas ruas. Muitos deles são pessoas que usaram a substância química ou então o uso do álcool, que faz com que eles se afastem da convivência familiar. Eles sofrem muito com essa situação. E viver na rua faz com que eles também adquiram muito tipo de doenças, a tuberculose, muitas vezes HIV. E aí nós temos que ter todo esse cuidado para que possa também estar inserindo nos serviços socioassistenciais, como da saúde, a questão do trabalho. Nesta quarta-feira, o primeiro encontro intersetorial de políticas públicas foi realizado com o objetivo de discutir medidas de atendimento com representantes dos órgãos que compõem a rede de atendimento integral à população de rua. A proposta é fazer um trabalho de abordagem social, fazer quem tem família retornar para a família, fazer o acolhimento nas estruturas da assistência social que hoje estão disponíveis, que são estruturas da política de assistência social, e também referenciá-los para o Centro de Tratamento em Dependência Química, aquele do governo do estado, implantado em março de 2014. Um dia depois da inauguração da nova estação de conexão que substitui o Terminal 2 da Cachoeirinha, usuários reclamam das mudanças com relação à integração dos ônibus. É que o número de linhas reduziu, obrigando os passageiros a ter que pagar uma nova passagem ao usar o C2. A dúvida mais frequente da maioria dos usuários é a mesma: a forma de fazer a integração temporal. A gente pega ônibus do outro canto para vir para cá, a gente tem que pagar de novo, aí fica difícil para a gente aqui. Já que é um terminal, não era para a gente pagar passagem, entendeu? Isso faz falta para a gente que estamos desempregados, né? De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o novo formato segue o Plano de Mobilidade Urbana de Manaus, que prevê a implantação de plataformas com a integração direto nos ônibus. Como eu falei, é uma integração eletrônica. Se você tiver o cartão Passa Fácil, você paga a primeira passagem e a segunda você entra no ônibus, né? Nesse período de 120 minutos você pode pegar um outro ônibus sem pagar a segunda passagem.
Uma dúvida que ainda rodeia os passageiros é com relação às linhas que transitam pela plataforma. Das 59 linhas que passavam por dentro do antigo Terminal 2, agora apenas 34 vão circular dentro da nova estação de conexão. Já as demais linhas vão passar pelo lado de fora da estação de conexão, nos dois sentidos da Avenida Carvalho Leal. Outras 4 linhas agora passam pela rua Itacoatiara, apenas no sentido bairro Centro. Outro ponto que tem gerado dúvidas e polêmicas entre os usuários do transporte coletivo é a segurança pública do local. Antes, no antigo terminal, haviam fiscais que monitoravam o fluxo de pessoas e veículos. Agora, nesse novo formato, os fiscais foram retirados da estação e as pessoas acreditam que isso pode deixá-las mais vulneráveis. E cadê segurança, cadê esse policiamento aqui dentro? Olha, um monte de gente, um monte de pai de família, de mãe de família. Não é buscar via cheio de ladrão. Um vem por aqui, outro vem por aqui, aborda. Às vezes, um monte de até a polícia chegar, cadê as pessoas no terminal? Também pela nossa segurança, né, que estamos aqui, como vocês podem ver, os dois lados são abertos, né? E isso a gente acaba tendo, para quem fica até mais tarde, acaba tendo um pouco de medo, né? A seleção brasileira de futebol deve desembarcar em Manaus na madrugada desta sexta-feira, depois do jogo contra o Equador, que terminou agora há pouco, lá em Quito, com vitória de 3-0 para o Brasil. Um gol de Neymar de pênalti e 2 de Gabriel Jesus. E hoje começaram a ser trocados os ingressos para o treino aberto da seleção brasileira aqui em Manaus. E como já era de se esperar, teve gente que dormiu na fila para não perder a oportunidade de ver os jogadores em ação antes da partida contra a Colômbia no próximo dia 6. A troca dos ingressos por 1 quilo de alimento não perecível para o treino da seleção brasileira começou às 10 horas da manhã de hoje. E eu cheguei aqui 6 horas da manhã. Fiquei na fila, né? E agora eu tô feliz porque eu tô com os ingressos. Tá garantido 6 ingressos aqui, vou levar a família. Sabadão, Manaus vai estar em festa seleção brasileira. Mas para garantir a presença de crianças de um projeto social que usa o futebol como fonte de inspiração, Itamar resolveu dormir na fila. Tem um projeto social, então tinha uns atletas meus que querem acompanhar o treino. Como eles não tiveram como assistir o jogo devido à crise, não tem condições financeiras para comprar o ingresso, então eu resolvi arriscar e realizar o sonho deles. Então eu estou aqui na fila mais por eles, para me conseguir realizar, para eles assistir o treino da seleção. E não foi só ele não. Este agricultor que deixou a lavoura esta manhã para garantir o ingresso do treino, diz que muita gente chegou ainda na madrugada. Eles começaram a chegar às 3h30, pessoal, mas nós chegamos às 11 horas da noite, eu com ele aqui. Tudo para ver a seleção? Tudo para ver, né? Pela manhã, uma fila quilométrica que dava voltas na Arena Amadeu Teixeira. Para quem está chegando ver uma fila desse tamanho aí, como é que fica? Mas vale a pena a gente assistir a seleção, o treino. Deveu abrir para mais pessoas, né? Só 15 mil, uma arena gigante dessa. O treino da seleção brasileira está marcado para começar às 5 horas da tarde de sábado, mas os portões da arena vão abrir às 3h30 da tarde. De acordo com o secretário da CEGEL, os torcedores que garantiram o ingresso do treino ainda podem ter a oportunidade de ver um pouco do treino da Colômbia. A Colômbia também vai treinar logo em seguida, começa às 6h30. A princípio vai poder ficar para o treino, mas vai depender da comissão técnica da Colômbia também. As pessoas querem ver o Ramírez, né? Querem ver grandes nomes da Colômbia também. E eu não tenho dúvida que eles vão se impressionar com o carinho do povo daqui do Amazonas. E olha só, dos 15 mil ingressos que foram colocados à disposição para serem trocados, 13 mil já foram distribuídos hoje. Os 2 mil restantes poderão ser trocados amanhã, a partir das 10 da manhã. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos ou o site band.com.br/Amazonas. Logo depois da propaganda eleitoral, você acompanha as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!